E vamos lá. Infelizmente, muitas pessoas têm tropeçado nos seguintes passos: facilidade, atalhos, preços mais baratos. Repita comigo: o preço, vamos juntos novamente, o preço é alto. Quando que o preço é alto? Em todas as circunstâncias. Fazer, não fazer. Ações, omissões. Certo e errado. Fazer o suficiente ou ir além. O preço é alto para todas essas decisões. Qual que é a grande diferença, então? A hora que o preço é pago. É a única coisa que muda. Se nós falarmos de certo e errado, para fazer o certo, a diferença é que nós pagamos um preço altíssimo antes. O errado, nós também pagamos um preço altíssimo, só que depois. Quando nós falamos de pagar o preço, nós já falamos aqui inúmeras vezes. Todos nós temos que pagar. Todos nós temos os nossos sacrifícios, todos nós temos as nossas renúncias, todos nós, se queremos ir para um nível mais alto, precisamos entender que a vida é uma subida de escada. Na escada, não dá para levar muitas coisas. Então, conforme nós vamos subindo, mais coisas nós temos que deixar ao longo do caminho. Se nós pegarmos a história de dois homens, Jonas e Noé. Jonas, ele recebeu o seguinte mandamento do Senhor: eu quero que você vá até a cidade de Nínive, porque aquele povo é um povo corrompido, e eu quero que você pregue aquelas pessoas. Nisso, como a grande maioria, ou todos conhecem, Jonas não fez aquilo que o Senhor havia ordenado. Ao invés disso, ele pegou um barco em direção a Tarsis. Ele deixou de pagar o preço no início. Só que as consequências chegam. Porque se o Senhor está requerendo alguma coisa, Deus não muda de ideia. E quando a palavra dele não for o suficiente, ele vai mexer nas circunstâncias. E o que aconteceu na vida de Jonas? Na hora que ele entrou no barco, uma tempestade, um momento difícil, um problema, se estabeleceu na vida dele. E não existe nada tão ruim que não possa ficar pior. Porque conforme o tempo foi passando, se vocês pegarem no livro de Jonas mesmo, por 3 ou 4 vezes é dito, e a tempestade ficava cada vez mais forte. Então os problemas ficavam cada vez mais fortes. Ele não quis pagar o preço de cara para fazer o que o Senhor pediu, mas ele pagou o preço muito mais alto pela desobediência. Porque ele quase viu a morte. Depois que ele se lançaram ele no mar, ele ainda foi engolido por um peixe gigante, e no texto diz, ele precisou ir ao ventre do inferno, quase ver a morte, para voltar na direção que o Senhor havia ordenado. E muitos têm pagado para ver como Jonas, esperado ir no limite do limite do limite, para chegar no momento de, realmente, desse jeito não dá, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Noé, por outro lado, é um comportamento totalmente diferente. Ele foi alertado sobre o dilúvio, recebeu as ordens, as direções sobre a construção da arca, e se vocês pegarem no texto que fala sobre isso,
A arca era enorme. O trabalho não era fácil. O preço, repita comigo, era alto. Custava caro. Só que ele decidiu pagar o preço antes. O que ele fez? Ele fez exatamente tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E por conta disso, ele pagou todo aquele preço e o dilúvio chegou. Porque o dilúvio chega para todo mundo. Todo mundo está sujeito a tempestades, problemas. Só que depois que ele já tinha pago o preço lá atrás, quando o dilúvio chegou, o que aconteceu? Ele estava em segurança. Porque o preço já tinha sido pago lá atrás. Por isso não adianta nós fugirmos da obediência, daquilo que o Senhor quer, do que é certo, do ir além. Porque fazer ou deixar de fazer, tudo vai exigir um preço. Certo ou errado, tudo vai exigir um preço. Então, se nós temos que pagar um preço, vamos pagar um preço para viver uma vida extraordinária. Muitas são as lutas, muitas são as aflições do homem. Se eu parasse para conversar com cada um de vocês, cada um me apontaria algo difícil que está enfrentando, ou que enfrentou. Mas na palavra do Senhor diz, eu daria livramento sobre todas elas. Só que de todas as lutas que nós enfrentamos todos os dias, existe uma que é mais difícil e mais importante do que todas as outras, que é a nossa luta interior. O que nos faz fracassar não é o que acontece fora, mas sim o que acontece dentro. Porque quando nós falamos da vida, 90%, ou melhor, 10% se trata das coisas que acontecem conosco e 90% de como nós reagimos ao que acontece. Porque você pode escolher fazer ou não fazer, como você pode escolher aceitar ou não aceitar. Nós começamos o ano com uma palavra profética, de longe para mim, a nossa mais forte. Só que, qual que é o meu conselho para vocês nessa manhã? Não entre esse ano em busca daquilo que você vai viver, mas sim em busca daquilo que você vai mudar. Porque, repita comigo, quem faz, vive. Então, quem muda o seu padrão de comportamento, as suas escolhas e decisões, vive uma história diferente. Projeta para eles, por favor. Daniel 1, versículo 8. Daniel, contudo, repita comigo, decidiu. Para todas as perguntas da vida, as respostas são decisões. Todas. Gênesis 25, o 29 até o 34. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, repita comigo, dê-me seus direitos de filho mais velho. Na quarta-feira, para quem esteve presente no culto, nós falamos um pouco sobre a história de Jacó. Para quem se recorda, Jacó significa enganador, suplantador, alguém que passava pessoas para trás. E aqui não foi diferente. Dois irmãos. Quando o seu irmão chegou até ele, pedindo um pouco do ensopado, ou seja, em uma posição de necessidade, Jacó viu uma oportunidade de se beneficiar da fragilidade do momento do seu irmão para se favorecer com os direitos da primogenitura. Quando nós falamos desses direitos, nesse tempo, os primogênitos, os mais velhos,
tinham direito a uma parte maior da herança, tinham direitos a bênçãos muito maiores, a cargos muito maiores, posições muito mais altas. E aqui nós vemos um homem com uma natureza ruim, enganador. Mesmo sendo do seu sangue, sua família, ele viu a oportunidade perfeita de se beneficiar em cima da fragilidade momentânea do seu irmão. Só que de Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, isso nós iremos colher. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Repita comigo: Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Aqui nós vemos duas pessoas, mas as duas com atitudes totalmente erradas. Jacó, o malandro, o sem vergonha, o enganador. Esaú, um homem que trocou privilégio por prazer. Todas as vezes que nós trocarmos privilégios por prazer, o prazer vai ser imediato e momentâneo. Só que depois as consequências vão chegar. Jesus passou pela mesma situação. Quando ele estava jejuando e o diabo foi tentá-lo, ele estava morrendo de fome, exausto, na mesma situação. Quando o diabo foi tentá-lo, qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Nem só de pão viverá o homem. Mesma situação, posicionamentos diferentes. Então não existe justificativa para nós cedermos, para nós falarmos: eu fiz por conta disso, por conta daquilo, eu fiz. Tudo é uma questão de decisão. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, repita comigo, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Qual dos dois você tem sido na sua vida? Jacó ou Esaú? Quando eu falei que no lugar de você buscar aquilo que você vai viver neste ano, antes nós temos que buscar as nossas mudanças. Não aceite entrar em 2022 sendo um Esaú que tem abrido mão daquilo que realmente importa por momentos de prazer. Ou Jacó, enganador, que passa as pessoas para trás. A boca é mentirosa, o coração é enganoso, mas os resultados sempre serão verdadeiros. A boca vai contar histórias, justificativas, mas os resultados sempre vão falar a verdade. Quer saber o tipo de pessoa que você é? Olhe para os resultados que você tem. Os resultados falam sobre nós. E mesmo que nós tentamos muitas vezes nos convencer, eu não sou isso, ou eu sou isso, eu faço assim, 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 somente uma pessoa nos conhece de verdade. E olha o que está escrito no livro de Apocalipse 2, versículo 19a. Conheço as suas obras, então mesmo que você fale, eu faço, eu frito, eu asso, eu conheço as suas obras, eu sei o que realmente você faz, eu sei o que você realmente deixa de fazer. O seu amor, lembrando que amor não é sentimento, sim atitude. A sua fé,
Essa é uma frase que muitos dizem: eu tenho a minha fé, eu tenho o meu relacionamento, mas o Senhor conhece a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha como está escrito em outra tradução. Repita comigo: sei de tudo o que você faz. Não se engane e não se deixe enganar. Tudo que nós semearmos, isso nós iremos, repita comigo, receber. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Olha como está em outra tradução. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Repita comigo: darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Por isso, mudanças, decisões, precisam ser estabelecidas hoje. A palavra de Deus, ela vem para quebrar todos os padrões que foram estabelecidos em nossas vidas. Existem pessoas que já estabeleceram um padrão de enganação, um padrão de mentira, um padrão de farsa, um padrão de engano, consequentemente, um padrão de destruição, um padrão de humilhação, um padrão de frustração. E a palavra vem para mudar tudo isso. Olha o que está escrito em Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jacó passou seu irmão para trás. Por quê? Porque ele decidiu fazer isso. Só que isso era algo que estava dentro dele. Porque em uma segunda oportunidade, nós vamos ler daqui a pouco, ele fez a mesma coisa. Passou o seu irmão para trás novamente. Só que o preço é pago e a conta chega. E muitas vezes a conta chega com juros. A conta chega com acréscimos. Olha o que está escrito no livro de Gênesis 27, versículo 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei, repita comigo, a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Isaque já estava ficando muito velho, começando a ficar cego, então ele não conseguia ver muito bem quem estava na sua frente. E aqui ele disse: eu não sei quantos dias mais eu tenho de vida. Filho, vai até a floresta, caça, me traga o alimento que eu gosto, prepare aquele banquete que eu gosto. E nisso Esaú saiu para fazer. Só que olha como um espírito corrompido, ele pode causar consequências devastadoras. Eu não separei aqui, mas existe um trecho que diz que Esaú amava mais, Isaque amava mais Esaú, e Rebeca amava mais Jacó. Dona Rebeca veio fazer fusquinha na cabeça de Jacó. Eu ouvi seu pai conversando com Esaú e pedindo para ele ir até lá caçar, e que por conta disso o seu pai o abençoaria. Como Jacó já tinha uma predisposição à enganação, a passar as pessoas para trás, ele viu uma grande oportunidade de fazer a mesma coisa novamente. E o que aconteceu? Rebeca falou:
vai até seu pai. Entregue tudo aquilo que ele pediu, antes do seu irmão chegar. E olha o que diz: vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, e eu usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Jacó respondeu a Rebeca, repita comigo, mais, de novo, mais uma vez, mais. Sabe o que é isso? A nossa consciência nos avisando. Mas o que ele fez? Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Ele já tinha ciência que a atitude dele poderia gerar 2 consequências. Uma positiva ou negativa. E o que ele escolheu? Pagar o preço para ver no que iria dar. A consciência dele já estava acusando, querido, não é por aí, não é assim que se faz, esse não é o posicionamento certo. Como acontece conosco todos os dias, quando nós acordamos, saímos de casa. Antes de cada ação e reação, vem aqui. Se eu fizer isso, pode dar certo, como pode dar muito errado. E existem pessoas passando por cima de tudo isso para ver no que vai dar. Sua mãe, porém, respondeu. Repita comigo, sua mãe, porém, respondeu. O que é isso? Vozes. Nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que nós damos ouvidos. Porque quando nós damos ouvidos às vozes erradas, elas nos direcionam para os lugares errados. E entenda uma coisa, vozes podem ser vozes externas, mas também vozes internas. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo, vá e traga-me os cabritos. Por que Jacó era assim? Porque esses traços de enganação, de suplantador, estavam na sua mãe. As pessoas foram criadas para imitar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com cada uma das nossas atitudes. Entenda, se as suas palavras diferirem dos seus exemplos, as pessoas ao seu redor vão seguir os seus exemplos. Aqui, olha como ela estava sendo tola. Quando ela disse isso para ele, que essa maldição recaia sobre mim, foi ela querendo dizer o seguinte: faça, se der errado, vai recair sobre mim, fique tranquilo, não vai acontecer nada com você. Não é assim que funciona. Ela teria as consequências, mas ele também teria. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte mais lisa do pescoço. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E repita comigo, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não permite que nada aconteça conosco, que nós antes não tenhamos a capacidade de dizer não. Então, se nós dizemos sim, foi por decisão. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, repita comigo, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Todos nós temos as nossas tentações, as nossas lutas diárias. Um tempo atrás nós falamos de uma forma muito insistente que todos nós temos as nossas inclinações.
O que seriam inclinações? As nossas predisposições para alguma coisa. Predisposição para adultério, para mentira, para engano, para roubo, para agressividade, violência, descontrole. Todos nós temos alguma predisposição. Mas o Senhor diz, não aconteceria, sobreviveria sobre você algo que não fosse comum aos homens. No livro de 1 Pedro 5, versículo 3, existe uma passagem que diz o seguinte: existem irmãos como vocês, pelo mundo todo, repita comigo, passando pelas mesmas coisas. Por que tem alguns que têm vencido e outros não? Por que tem gente dizendo sim e outros não? Por que tem alguns que têm conseguido vencer determinadas batalhas e outros não? Repita comigo, decisão. Mais uma vez, decisão. Mais uma vez, decisão. A vida que nós vivemos no futuro é construída pelas decisões que nós tomamos agora. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. E olha o Senhor mostrando a saída para Jacó. Jacó levou a comida para o pai e disse: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? O que é isso? O Senhor já providenciando uma saída. Eu estou te dando a oportunidade. Você começou mal, mas eu estou te dando a oportunidade de consertar o seu erro e para seguir por caminhos totalmente diferentes, enquanto ainda tem tempo. Isaque perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor seu Deus a colocou no meu caminho. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém as mãos de Jacó estavam peludas como as de Esaú. Assim Isaque se preparou para abençoar Jacó. Ele tinha vestido todo o seu corpo com peles de animais, porque ele estava disposto a conseguir algo, aquela bênção a qualquer custo. Nisso, quando seu pai chamou ele estava velho, ele não estava conseguindo identificar. E quando seu pai já estava prestes a abençoá-lo, no último segundo, mais uma vez o Senhor providenciou o escape. Olha o que está escrito no 24. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Repita comigo. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Nós podemos ignorar os mandamentos, nós podemos ignorar o agir certo, mas nós não podemos ignorar as consequências. Aqui nós vemos um homem que tinha tudo para viver uma história extraordinária, mas por conta do seu velho eu, ele estava alterando o seu destino. Se você tem sido um Jacó, o Jacó precisa morrer. Entenda, não estou te chamando de enganador, mas cada um de nós temos as nossas questões particulares que precisam morrer de uma vez por todas. Essa reunião é chamada de reunião de cura e libertação. A maior cura e libertação que existe na vida de uma pessoa é a libertação da velha forma de pensar, das velhas escolhas, das velhas atitudes, dos velhos vícios, das velhas decisões. Jacó se aproximou e o beijou.
Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por conta desse posicionamento de Jacó, ter enganado seu irmão por 2 vezes, Esaú foi tomado por uma amargura. Ele ficou indignado. Ele ficou com raiva. Assim como muitas vezes nós ficamos indignados, com raiva, amargurados. Só que existe um versículo que diz, repita comigo, minha é a vingança. O que acontece com você, o que as pessoas fazem com você, entenda uma coisa, Deus não deixa barato. Só que Ele tem que agir, não nós. Até mesmo Moisés, quando ele se casou com a mulher etíope, e o seu irmão Arão e Miriam não aceitaram esse fato, e começaram a criticar, questionar ele, sabe o que o Senhor fez? Chamou Miriam e Arão para dentro da tenda do encontro, como se fosse um puxão de orelha, dizendo, no meu servo Moisés, vocês não tocam, com ele é diferente. E por conta disso, o Senhor derramou de uma lepra sobre a vida de Miriam. Então as consequências chegam. Então não importa quantas vezes nós fomos enganados, quantas vezes nós fomos passados para trás, mesmo que seja familiar, sócio, pessoas próximas, se você estiver nos caminhos certos e deixar que o Senhor haja em seu favor, você vai receber justiça. E é exatamente o que está escrito no livro de Provérbios 20, versículo 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Em outra tradução diz, vou me vingar. Repita comigo, espere pelo Senhor e Ele lhe dará a vitória a você. Foi humilhado? Foi envergonhado? Foi passado para trás? Espere pelo Senhor e Ele vai te justificar. Olha o que diz no livro de Apocalipse 2, versículo 26. Repita comigo, aquele que vencer. Mais uma vez, aquele que vencer. Mais uma vez, vamos juntos com mais força. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Aquele que vencer o quê? Qual que eu falei para vocês que é a nossa luta mais forte, mais importante? Interna. Aquele que vencer a si mesmo. Aquele que vencer os seus sentimentos. Aquele que vencer os seus maus desejos. Aquele que vencer as suas vontades da carne. Aqueles que vencerem a vontade de enganar, de lesar, passar para trás. Aqueles que vencerem o desejo de vingança e fizer a minha vontade até o fim, darei, repita comigo, autoridade sobre as nações. Sabe o que significa? Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, autoridade sobre nações, sabe o que está referindo? Ao que está se referindo? Autoridade sobre todas as coisas, problemas, enfermidades, lutas gigantes, situações que se levantam contra nós. Só que nós só teremos esse poder, essa autoridade, se nós vencermos o quê? A nós mesmos, aos nossos maus desejos. Entenda que eu não estou falando que é algo fácil, mas eu estou falando que é algo, repita comigo, necessário. O primeiro livro que eu li hoje com vocês foi Daniel 1, versículo 8. E Daniel decidiu o quê? Vencer a sua própria carne. Decidiu não se contaminar. E por conta dessa decisão de não se contaminar com a comida do rei, ele foi colocado nas posições mais altas. Ele decidiu que a carne, os seus desejos, não o venceriam. Porque ele é mais forte. E quando nós sabemos onde nós queremos chegar, nós pagamos o preço necessário para viver algo extraordinário. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçar como um vaso de barro. Eu lhe darei
a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Repita comigo, eu tenho autoridade. Mais uma vez, eu tenho autoridade. Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu realizei e até mesmo maiores. Por quê? Nós temos a mesma autoridade. Os nossos problemas não são resolvidos externamente. Se você trata se você trata a sua fé, se você trata o seu caráter, se você trata o seu coração, as suas emoções, você trata tudo o que acontece aqui fora. O que está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37? Pois nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, existe algo que nós estamos vivendo que Ele não possa dar vitória? Se não existe, onde está a falha? Em nós. Então, se nós decidimos vencer a nós mesmos, se nós decidimos, repita comigo, matar o Jacó interior, nós temos autoridade para qualquer coisa. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. O que aconteceu? Jacó passou à frente, levou o que o seu pai havia pedido para Esaú, e por conta disso, ele foi abençoado. Ele recebeu aquilo que era importante. E Esaú falava o seguinte: o senhor não tem nada para mim? Não está sobrando nenhuma bênção que o senhor não possa me entregar? E por conta desses sentimentos negativos que estavam dentro de Esaú, ele era controlado por aquilo. Aí eu pergunto para você, o que hoje tem poder sobre você? O que hoje controla as suas ações? O que hoje ainda tem autoridade sobre a sua vida que você não consegue dizer não, que você não consegue vencer, que você não consegue passar para trás? Mas quando você, repita comigo, não suportar, mais arrancará do pescoço o jugo. Quando você não suportar mais, você tem autoridade para arrancar de uma vez por todas da sua vida. E o que tem tido poder sobre você que você quer arrancar da sua vida de uma vez por todas? Miséria, humilhação, escassez, sentimentos e pensamentos negativos. E quando aqui diz, quando você não suportar mais, quer dizer o seguinte: está no seu controle. Você vai viver isso enquanto você tolerar viver. Você vai continuar nesse mesmo resultado enquanto você aceitar continuar nesse mesmo resultado. Você vai repetir essa história enquanto você aceitar viver, repetir essa mesma história. Repita comigo: eu não aceito mais repetir a mesma história. Indignação, inconformismo. Assim como no tempo de Saul, quando o rei Naás chegou para humilhar, para envergonhar, tomado pelo Espírito, ele se revoltou porque ele não aceitava mais. Eu gostaria que você se levantasse, por favor, se colocasse de pé. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, você se livrará dele. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Olhem outra tradução. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe, repita comigo, o desejo e o poder. O desejo é a vontade. O poder é a capacidade para vencer. De realizarem aquilo que é do agrado dele. Pois o pecado, repita comigo, não me dominará. Vamos juntos. Pois o pecado não me dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós temos graça, nós temos favor.
para vencer absolutamente tudo. De verdade, pregações como essa, muitos podem achar muito chato. Porque é muito mais gostoso ouvir o quê? É prosperidade, é poder para conquistar, é 10 vezes mais riqueza, 10 vezes mais glória, 10 vezes mais respostas. Só que não tem como vencer isso aqui, conquistar isso aqui, se antes não matar isso aqui. Está 100% ligado nas tuas mãos, depende 100% de nós. São as decisões que constroem o nosso futuro. Agora a pergunta é, quais são as decisões que nós temos tomado em nossas vidas? Porque aqui nós estamos contando a história de 2 homens, principalmente a de Jacó. Tira Jacó e coloca a sua história, coloca o seu gigante, coloque o seu problema. Quantas vezes o Senhor nos deu, ou te deu a oportunidade de abandonar, de deixar de lado? Ele providencia o escape. Se não for externamente, Ele providencia aqui. Quantas vezes antes de uma atitude que nós sabíamos que era errada, não veio na mente assim, não faça isso. Quem já passou por isso? Levanta as mãos, por favor. Unânime. Todo mundo. Sabe o que é isso? O próprio Deus providenciando o escape. E por conta dessa vida de enganação, por conta dessa vida passando para trás, o que aconteceu com Jacó? Quando ele foi até Labão, ele foi enganado 10 vezes. Aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. Por conta das suas decisões, com a sua família, com seu pai, com seu irmão, a colheita veio depois. Sabe o preço para fazer certo, que é pago antes? Ele não quis pagar, só que depois a conta chegou. Só que como nós vimos na quarta-feira, enquanto nós aceitamos, nós repetimos. Mas quando nós decidimos ser diferentes, tudo muda. Se você não assistiu a reunião de quarta, assista. Porque quando ele decidiu lutar com o anjo, Jacó, foi ele passando por cima das suas próprias vontades. Porque quando o anjo dizia, deixe eu ir embora, ele falava o seguinte, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Isso era ele lutando contra a sua própria natureza, porque ele gostava das coisas fáceis, ele gostava da enganação, da manipulação, para não ter nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de esforço. E quando ele decidiu lutar com o anjo, com o próprio Deus ali, foi ele mostrando, eu não quero mais essa vida de facilidades, eu não quero mais essa vida de engano, eu não quero mais essa vida tendo que buscar os caminhos mais fáceis para eu ser abençoado, buscar os atalhos, passando pessoas para trás. Não, hoje eu vou começar a lutar as minhas guerras, porque eu não aceito mais ser a mesma pessoa. Eu falei que a sua própria mãe tinha contribuído para esse caos. Tudo que nós plantamos, isso nós colhemos. Ela plantou isso na vida de Jacó. Sabe o que ela colheu? Desunião familiar. Porque durante muitos anos eles ficaram brigados. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, repita comigo, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. É o próprio Deus avisando. Neste mundo vocês terão aflições, tentações, momentos de dificuldade. Contudo, tenham ânimo. Repita comigo, eu venci o mundo. Assim como vocês vão vencer o mundo. Assim como vocês vão vencer a si mesmo. Assim como nós vamos vencer nossas batalhas internas, para que externamente nós sejamos abençoados. Mas é difícil, eu não consigo passar por cima disso, eu não consigo passar por cima dos meus problemas. Entenda uma coisa, aqui nós estamos falando de engano, de traição, mas vai muito além. Preguiça, desânimo,
não querer pagar o preço, vai muito além. Por isso eu disse, tire esses homens da história e coloque a sua história no lugar. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Repita comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma oração que deve ser feita diariamente. O que precisa cair por terra? O que nós precisamos vencer? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Quando Jacó decidiu lutar com um anjo, foi dito o seguinte: a partir de hoje, você não se chamará Jacó, enganador, mas você vai se chamar Israel, campeão com Deus. Vocês conseguem detectar, identificar, que ele ganhou o título de campeão com Deus vencendo a ele mesmo? É assim que nós nos tornamos campeões com Deus. Não aceite entrar neste ano sendo Jacó. Não aceite entrar nesse ano sendo a mesma pessoa. Não aceite mais entrar nesse ano sujeito e dominado pelas mesmas vontades, pelas mesmas práticas. Se você não passar por cima de si mesmo, das suas vontades, você não vai conseguir chegar do outro lado. Porque as suas bênçãos, as suas vitórias, aquilo que o Senhor prometeu para você, está do outro lado das suas vontades. Então as suas vontades precisam ser anuladas. Você precisa morrer para elas. Não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Aquilo que te roubou por tanto tempo. Porque quando chegou na hora dele ser abençoado, o que aconteceu? Ele foi passado para trás. Ele recebeu engano. E por 10 vezes o seu salário foi alterado. Quantos não têm tido o seu salário alterado por conta daquilo que tem acontecido lá atrás? Quantos não pensam, agora chegou a minha vez de ser abençoado, das coisas acontecerem, mas parece que nunca chega essa vez, por conta dos plantios lá atrás? Então nessa sexta-feira, nós temos a oportunidade de fazer a mesma coisa que Jacó fez. Meu Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto eu for a mesma pessoa. Eu não saio daqui enquanto eu continuar caindo nos mesmos erros. Eu não saio daqui enquanto eu tiver a capacidade de tomar as mesmas decisões. Eu não vou te abandonar. Por isso eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, dizendo exatamente isso. Eu não saio daqui enquanto essa velha criatura não cair por terra. Eu não saio daqui enquanto esse espírito de enganação, de mentira, de traição, de adultério, esse espírito querendo passar as pessoas para trás, esse espírito preguiçoso, desanimado, esse espírito mentiroso, enquanto ele não cair por terra, diga: meu Deus, eu não aceito ser mais a mesma pessoa, eu não aceito ter as mesmas atitudes, eu não aceito caminhar pelos mesmos caminhos, eu não aceito fazer as mesmas escolhas todo santo dia, apesar do Senhor ter me dado diversas oportunidades de fazer diferente. Por muito tempo eu decidi ficar com aquilo que é errado, eu decidi ficar com aquilo que não é certo, eu decidi não pagar o preço agora, e por conta daquele não pagar o preço lá atrás, eu estou tendo que pagar o preço agora, e ele é muito alto. Meu Deus, mas ainda é tempo de viver algo diferente, é tempo de viver uma nova história. Diga isso a partir de hoje: eu não serei mais a mesma pessoa. Seja sincero, seja realista com você. O que precisa cair por terra na
sua vida, quais características você precisa eliminar da sua vida de uma vez por todas. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos que precisa de mudança. Então seja realista, seja verdadeiro com você, diga: meu Deus, eu quero a cura da minha mente, eu quero a cura do meu coração, eu quero a libertação, meu Deus, dessa mentalidade escassa, eu quero a libertação desse espírito antigo. Por muito tempo, meu Deus, eu enganei, por muito tempo eu me enganei, e por muito tempo eu tentei me convencer de que eu poderia fazer e não haveria consequências, mas hoje eu tenho visto as consequências. Por isso, meu Deus, eu não aceito, meu Deus, conduzir esse meu ano da mesma forma. Apresente a Deus o que precisa cair por terra. É inconstância, é o espírito oscilante. Seja sincero, diga: meu Deus, eu não aceito mais ser oscilante, eu não aceito mais ser inconstante. Meu Deus, se você é fraco, Deus está buscando sinceridade, então diga isso: meu Deus, eu não quero mais ser um fraco, meu Deus, por isso eu reconheço, eu quero ser forte, mas hoje eu ainda sou fraco. Quando as tentações vêm, eu cedo, quando as vontades vêm, eu cedo, quando a oportunidade de fazer o certo ou o errado, eu fico com o errado, mas eu não quero mais ser assim. Diga isso: meu Deus, por muito tempo eu fui mentiroso, por muito tempo eu menti sim, por muito tempo eu passei pessoas para trás, por muito tempo, meu Deus, eu tentei construir uma vida com base em mentiras, mas a boca é mentirosa, só que os resultados são verdadeiros, e não adianta eu tentar me enganar mais, porque eu sei que eu não consigo chegar no lugar que eu quero, se não tiver verdade na minha vida. Diga: por muito tempo eu fui um enganador, por muito tempo fui traiçoeiro, por muito tempo fui manipulador, por muito tempo fui um traidor. Eu traía as pessoas que estavam ao meu redor, traía pai, mãe, filhos, companheiros de trabalho. Por muito tempo, meu Deus, eu traía as pessoas que eu mais amava, mas eu não aceito mais fazer isso. Meu Deus, eu não aceito mais ser esse tipo de pessoa. Ser a mesma pessoa significa viver os mesmos resultados. Então diga: meu Deus, eu não aceito mais ser as mesmas pessoas, porque os resultados que eu vou viver são extraordinários, muito maiores, porque eu tudo posso naquele que fortalece. Então apresente a Deus como será a sua vida a partir de hoje. Diga: meu Deus, eu quero ser uma pessoa continuista, eu quero ter caráter, eu quero ser uma pessoa sincera, eu quero ser uma pessoa verdadeira, eu vou passar por cima das minhas vontades, dos meus desejos. Diga isso: meu Deus, se na sua palavra diz que não viria sobre mim tentação que não fosse comum para todos os homens, e até a última hora o Senhor providenciaria o escape. Meu Deus, hoje eu vou fazer diferente. Não existe justificativa para tudo que eu fiz, não existe justificativa. Por muito tempo eu enganei, por muito tempo eu agi, meu Deus, e o Senhor me deu oportunidades, mas eu escolhi ignorar. Mas hoje eu não ignoro mais. Se você tiver que pedir perdão na sua oração, peça perdão para Deus. Diga: meu Deus, se você lembrar de fatos, de acontecimentos específicos, use eles, fale eles. Meu Deus, em determinada oportunidade, ocasião, eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não fiz, por isso eu peço perdão. Em uma determinada ocasião, eu agi assim, com o fulano de tal, com a minha esposa, com o meu marido, mas me perdoa, porque eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais viver a mesma história, eu não quero mais repetir o mesmo ciclo. E tire este jugo do seu pescoço. Não é algo que você precisa carregar. Assim como aqueles sentimentos tinham controle, tinham poder sobre a vida de Esaú, existe algo na sua vida que ainda te domina, e a partir do momento que você se levanta, diga: eu não aceito mais, não tenho mais controle sobre a minha vida, não tenho mais controle sobre a minha família, não tenho mais controle sobre mim, esses sentimentos não me dominam. Por muito tempo, você trocou privilégios por prazer. Por muito tempo, você ficou com aquele prazer momentâneo, trocando aquilo que era certo. Então diga: meu Deus, a partir de hoje eu não vou abrir mão mais da minha bênção, eu não abro mão da minha primogenitura. Meu Deus, se o Senhor tem grandes bênçãos para mim, eu não vou trocar isso por um prato de comida, eu não vou trocar isso por um prazer momentâneo com alguém, eu não vou trocar isso por um prazer, meu Deus, que por muitas vezes eu vou estar no oculto, ninguém vai estar me vendo, mas o Senhor vai estar me vendo.
Diga assim como nós lemos no início: o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha fé, o Senhor sabe o que está aqui dentro. Meu Deus, e se existe algo dentro de mim que não te agrada, faça uma limpeza. E essa é uma oração que você precisa fazer, porque existem coisas que nós podemos tirar, mas existem coisas que só Deus pode tirar. Então, meu Deus, faça um limpa, faça uma faxina na minha vida, porque eu não aceito mais ser roubado. Diga: meu Deus, eu vou entrar em 2022, eu entrei em 2022, mas eu vou ser uma nova pessoa. Eu não aceito mais ser Jacó, mas eu serei Israel. Eu não aceito mais ser um enganador, mas eu serei um campeão com Deus. Diga: eu serei um campeão com Deus, eu sou um campeão com Deus. E aquele que vencer a si mesmo e fizer a vontade do Senhor até o final, Ele te dará autoridade. Sobre o que você tem autoridade? Sobre absolutamente tudo. Então eu gostaria que neste momento você aproveitasse os poucos minutos que nós temos e dissesse: eu tenho autoridade sobre esse problema, eu tenho autoridade sobre essa situação. Eu sei que hoje muitas coisas que eu tenho vivido é somente colheita dos meus plantios, mas eu tenho autoridade sobre isso, e eu quero dar uma ordem que esses problemas venham cair por terra, essas situações que se levantaram venham cair por terra. Se você tem sofrido com algum problema financeiro, diga: meu Deus, eu não aceito. Se tem algum mal agindo na minha vida, se tem algum mal me roubando, impedindo que clientes cheguem, impedindo que eu prospere, você tem autoridade. Então dê uma ordem, diga: naquilo que é meu, na minha empresa, no meu trabalho, na minha carteira de clientes, você não tem poder, você não toca. Se existe algum tipo de mal agindo na sua família, tentando causar divisão, assim como existia na vida de Isaac, de Rebeca, de Jacó, Isaú, espírito de divisão, diga: na minha vida você não tem poder, na minha vida você não toca, na minha vida você não tem influência. Se muitos têm enfrentado problemas conjugais, problemas familiares, diga: sobre a minha vida não. Eu te dou uma ordem, não importa como você entrou, se existe algum tipo de atuação, diga: aqui não. É tudo questão de se posicionar, é questão de você aceitar ou não. Nós só vivemos aquilo que nós aceitamos viver, porque se nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos vencer qualquer batalha. No início eu disse: Noé, Jonas, 2 homens que pagaram um preço. Ambos pagaram um preço alto demais, só que um decidiu pagar o preço antes e depois teve paz. O outro não pagou o preço antes porque ele queria ter paz ali na hora, só que a tempestade chegou depois. Não viva mais a vida assim, porque quando nós falamos de uma vida assim, nós estamos falando de uma vida de altos e baixos. E se tem uma coisa que ninguém suporta, essa vida de oscilação, incerta, não saber o que vai acontecer no amanhã. Saia daqui decidido. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram vidas extraordinárias, porque eles decidiram fazer diferente. Não existe um pulo do gato, não existe uma técnicazinha. Faça diferente e viva diferente. Simples assim. Hoje, todos vocês da transmissão já sabem o resultado de viver uma vida conforme as suas vontades. É só olhar para o agora. Experimente uma vida diferente. Por muito tempo você aceitou tantas coisas que só te trouxeram dores de cabeça, frustração, vazio. Faça diferente e viva diferente. O preço todos pagam, e não existe preço barato. Na vida tudo é caro, tudo. O que muda é que hora que nós vamos pagar o preço. Feche os seus olhos, com as suas mãos levantadas. Meu Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada um dos corações, que mudanças possam ser estabelecidas,
Que o Senhor possa fazer um verdadeiro limpa na vida de todos aqueles que aqui estão e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, por muito tempo Jacó foi um enganador, por muito tempo ele foi um suplantador, por muito tempo, meu Deus, ele viveu esse estilo de vida. Mas mudanças aconteceram. Assim como mudanças vão acontecer nessa manhã, nessa sexta-feira. Eu quero determinar, meu Deus, que a velha criatura, a antiga forma de pensar, de ser, de agir do seu povo, que todas elas venham cair por terra, e que um novo padrão comece a ser estabelecido, uma nova história, uma nova realidade. Meu Deus, nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não vamos sair daqui enquanto mudanças não forem estabelecidas. Meu Deus, que todos aqueles que aqui estão, possam se tornar verdadeiros campeões com Deus, aqueles que lutam com Deus e com os homens e vencem, aqueles que têm a capacidade de vencer as suas vontades, seus desejos, os seus pensamentos, para que o seu povo possa viver uma nova história. Nós sabemos que mudanças são acompanhadas de mudanças. Se nós mudamos, tudo muda. Então, meu Deus, se existe algo que falta no seu povo, que o Senhor possa acrescentar. Agora eu estou dizendo internamente e externamente. Se tem faltado sabedoria, discernimento, se tem faltado ousadia, acrescente tudo aquilo que falta. E se tem faltado, meu Deus, riquezas, prosperidade, união, meu Deus, se tem faltado alegria, felicidade, acrescente tudo aquilo, porque só o Senhor tem poder para fazer. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar sobre a sua vida essa unção de 10 vezes mais. Eu quero determinar sobre a sua vida 10 vezes mais poder, 10 vezes mais ousadia, 10 vezes mais paz, 10 vezes mais crescimento, 10 vezes mais união, 10 vezes mais avanço. Eu quero determinar 10 vezes mais mudanças, para que vocês possam alcançar 10 vezes mais vitórias. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu ano, eu abençoo o seu mês. Eu quero determinar que um dia venha ser melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam desfrutar do melhor tempo, da melhor história de toda a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, o único e digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.